Hoje eu vou relatar um pouco da minha jornada com Deus através do jejum. E no final eu vou contar o que ele me revelou e como isso mudou a minha vida. Eu tô com uma colinha aqui, porque tem bastante coisa para falar e eu não quero deixar passar esse assunto faltando algum pedaço. Então, eu quero começar com uma frase que o Espírito Santo me trouxe e que me deixou assim bem curiosa para entender mais sobre esse assunto. Mas antes eu preciso dizer como foi que tudo começou, tá? Eu não tenho hábito de fazer jejum prolongado, eu tenho conquistado, né, venho conquistando desde 2025 uma vida jejuada, com pequenos jejuns de 24 horas, e isso para mim é um milagre muito grande, tá? Por quê? Na verdade, eu não ficava mais do que 3 horas sem comer. Eu tinha uma crença de que o meu corpo ele não aguentava mais de 3 horas sem comida, e eu sempre ouvi isso dos médicos, né, de que eu tinha um biotipo fraco e que eu não podia ficar mais do que tanto tempo sem comer. Então eu acabei desenvolvendo uma compulsão alimentar, acabei desenvolvendo sobrepeso, isso acabou me levando a ter uma vida com diversos transtornos, inclusive transtornos mentais. Sim, transtornos mentais têm muita influência da alimentação, e isso eu vou falar um pouco mais lá pra frente, tá? Então, quando eu tava um dia em casa, Deus me convidou para fazer um jejum de 3 dias, e eu hesitei, eu lutei, eu digo que eu lutei como Jacó lutou com o anjo, eu lutei com o Senhor. Eu argumentei de todas as formas, eu expliquei tudo aquilo que a minha crença dizia sobre jejuar, tudo aquilo que o meu corpo dizia sobre jejum, tudo aquilo que eu tinha conhecimento de jejum, foi o que eu lutei, e o Senhor só me respondeu dizendo: filha, você está pronta? Se você não pudesse cumprir isso, eu não teria te chamado. Então eu ouvi a voz dele e eu o obedeci com muito temor. Não vou mentir que eu tive que trabalhar muito a minha cabeça, porque eu temia, na verdade eu temo muito a questão do você prometer e não cumprir, né? Então eu tive muito medo de não cumprir, mas eu falei ao Senhor, eu entreguei ao Senhor essa jornada, orei confiando a Ele todo esse processo e como seria essa caminhada, e eu falei: Senhor, eu seguro nas tuas mãos com fé e eu caminho. E eu tô relatando isso porque eu sei que para muitas pessoas jejuar é difícil. Jejuar é uma coisa que envolve não apenas o fisiológico, mas o mental. Então é por isso que eu tô relatando isso que aconteceu comigo. Quando o Espírito Santo me chamou, ele me disse assim: Pamela, o jejum, ele não é algo espiritual. Busque sobre a alimentação e você vai entender. E aí eu fiquei confusa na hora, mas muito curiosa para poder saber o que Deus estava querendo dizer com isso. Por que jejum não era espiritual? E aí eu fui entender essa questão dele acrescentar, né, ali uma explicação dizendo: leia algo sobre o que é natural ao homem, né, o como é a alimentação do homem, o como tudo isso começou. E aí ele colocou embaixo assim: assim como ler é algo natural ao ser humano, e vocês leem a minha palavra, assim como orar é natural, assim como conversar é natural ao ser humano, e vocês oram conversando comigo, assim é o jejum natural ao homem. É assim que o homem se conecta a mim com clareza e dependência. Todos os 3 citados são ferramentas espirituais, porém elas são natural ao homem fazê-lo. Então o que o Senhor disse aqui? Que na verdade essas coisas que nós já praticamos como disciplinas espirituais, elas já são naturais ao homem. E por que ele foi tão enfático? Porque assim como eu tenho crenças de que é difícil você ler a palavra, ou é difícil você orar, ou é difícil você jejuar, o que Deus quis trazer aqui? Existe uma naturalidade no ser humano para isso. Então nós não podemos dizer que é difícil se já é nativo nosso, já está na nossa essência. E ele falou assim: não peço nada a vocês que vocês já não o façam.
justamente por conhecer a limitação das minhas criaturas. Então, com isso em mente, eu comecei a buscar sobre alimentação, fui pesquisar, entender o que era essa linha, né, da alimentação no ser humano e como que isso se conectava, como que o jejum se conectava com essa questão espiritual, né? E a primeira coisa que eu busquei então foi uma pergunta, né, sobre como os homens se conectavam no alimento, no tempo das cavernas ali, nos primitivos, como que era essa questão da alimentação. E eu queria entender aonde estava essa conexão do jejum, né? Da onde vinha essa essência. Essa pergunta ela já foi respondida diversas vezes na escola, porque a gente aprende sobre esse período, né? Na verdade, sobre alguns períodos da era humana, e isso já tinha sido apresentado, mas às vezes a gente passa batido pela questão da vida e não dá tanta importância porque não nos é acrescentado nada sobre isso. E aqui eu comecei a entender que existia o tempo da caça, existia aonde algo não era garantido para se alimentar e eles tinham que sair em busca da sua própria comida e aquilo criava um ciclo na vida deles, que era, eles se movimentavam em busca da caça, enquanto isso o corpo estava em jejum, porque não havia alimento, eles caçavam. Quando caçava esse alimento, que era algo grandioso, eles dividiam entre o seu grupo, e assim que terminava esse alimento, eles descansavam e começavam tudo novamente. E por isso que o corpo vivia em jejum, porque ele não tinha um alimento disponível. Então, é natural do corpo, ele já tem essa genética de proteção ao corpo, aonde ele cuida do corpo enquanto o corpo não tem alimento. Ou seja, o que Deus estava mostrando aqui? Que não é o alimento que nos sustenta. O que nos sustenta é o nosso corpo. O alimento, ele supre as necessidades dentro daquele momento, mas não é algo que você vai morrer se ficar sem comer, porque era assim que eu pensava, né? Que ficasse mais de 3 horas, isso é algo não dava, né? Não dava pra gente viver dessa forma. Então, o jejum, ele é natural ao homem, e o partilhar o alimento à mesa também, e isso também foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava estudando, e isso me remete muito a Jesus Cristo, na verdade, me traz muito Jesus Cristo à memória, justamente por essa questão do jejuar e do partilhar a mesa, né? Do sentar à mesa. E continuei na minha busca, achei a segunda era, que era a era neolítica, que é onde os homens eles começam a plantar grãos, a criar pequenos animais e a cultivar pequenas hortas. E aqui eles começam a depender mais da geolocalização deles, eles acabam fixando morada. Então, isso levou as pessoas a viverem em comunidades menores, com estoque de alimento, menos necessidade de se movimentar. E aqui eles não precisavam daquela caça diária, né, de ir atrás do alimento diariamente, porque eles já tinham uma certa reserva. Então, com isso, o corpo ficava menos tempo em jejum. Eles tinham menos tempo entre uma refeição e outra. Porém, na época de Jesus, ainda era habitual terem apenas 2 refeições ao dia, mesmo com esse estoque de alimento, ainda eram 2 refeições ao dia. Então, o corpo ainda tinha um tempo vazio para poder processar esse alimento, para poder digerir, né, e colocar o corpo em movimento processando tudo aquilo. Então, quando Jesus fala sobre quando jejuardes, ele não está falando de algo, olha, um dia, né, quando você jejuar, algo milagroso vai acontecer na sua vida. Não é isso. Ele está falando o seguinte, quando é da intenção do hábito, eles têm um hábito de jejuar. Então, quando vocês estiverem sem comer, né, vocês vão ali para o quarto, fechem a porta. Então, ele estava dizendo o seguinte, quando vocês estiverem nesse período de mais clareza, que o corpo está mais limpo, vocês conseguem ter mais conexão com o espiritual, porque o corpo, o físico, emocional e espiritual está ligado. E aqui a gente entra na nossa terceira era, que é a era da industrialização, onde você começa a oferecer uma demanda de alimentos maior, onde você tem opções, né, de alimentos variados, onde você começa a ter mais
comodidade na sua vida e você começa a criar um hábito de comer impulsivamente, porque quanto mais você tem, mais você come, né? E aí vem o marketing, tudo isso já reforça essa comunicação e você sobrecarrega todo o sistema do corpo. Então, o que antes era uma necessidade fisiológica, ela virou uma válvula de escape emocional. E é aqui que Deus começou a explicar. O que antes nos deixa em alerta, o que antes nos deixava em alerta para que facilitasse encontrar a nossa caça, hoje nos coloca em modo de conforto por ter o alimento disponível. Então, antes nós caçávamos, antes nós procurávamos o alimento e demorava para encontrar. Hoje nós temos esse alimento disponível a qualquer hora. Então, você acaba derramando as suas emoções nesse alimento. Então, o que antes era uma busca pela provisão diária, virou uma angústia pelo excesso, silenciando a voz do corpo no tempo do jejum. Então, quando o corpo fica em jejum, ele grita, né? Quando o corpo fica sem comer, ele entra num estado de pedir comida, ele entra num estado de gritar por algo. E nesse momento de gritar é a hora que você começa a calar aquelas vozes interiores, você começa a dar comandos para o seu corpo e você diz para o seu corpo, olha, não é você que manda aqui, não tô conectado com você agora, eu tô conectado com o espírito. Você segura um pouco aí, porque você vai ter alimento quando necessário. E aqui a gente começa a entender a profundidade do jejum. Então, quando eu entendi que o Espírito Santo havia trazido essa palavra, né, sobre estudar um pouco sobre alimentação e essa amarra que nós temos com o alimento, eu comecei a clamar ao Senhor por cura e por perdão. E por que o perdão foi importante? Porque quantas vezes eu derramei as minhas emoções no alimento? Quantas vezes eu depositei as minhas frustrações na comida? Quantas vezes eu deixei de apresentar ao Senhor as minhas dores, as minhas lutas e de confiar nele que ele me sustentaria, física, emocionalmente e espiritualmente? Porque eu busquei o conforto, o consolo, acalmar aquela voz através da comida. Então, alimentar o corpo é silenciar a alma. Então, quando Jesus fala, olha, quando vocês jejuarem, ele está dizendo o seguinte, quando vocês pararem de alimentar o corpo de vocês e buscarem alimentar a alma de vocês, vocês vão conseguir se conectar. Quando jejuamos, o corpo ele grita por comida e a alma ela se abre ao entendimento. Por quê? Porque existe uma coisa muito importante no funcionamento do jejum no corpo, que é a clareza mental. Quando nós jejuamos, o nosso corpo entra num estado de cetose, de limpeza, e aqui eu tô falando de fisiologia, e a nossa mente consegue pensar de forma clara e até o nosso foco aumenta. Então é até interessante pensar, porque é o seguinte, se você tem uma pessoa que está caçando alimento, ele está no meio de um deserto, ou seja, ele precisa ter uma clareza mental para poder criar estratégias de fuga, de caça, mas além disso ele precisa de uma coisa chamada foco, porque se ele se dispersa no meio de uma caça, o alimento, né, o bicho, o animal, vai vir para cima dele, ele vai virar o alimento. O ser humano vai virar o alimento daquela caça, né? Então, é importante entender como o nosso corpo funciona de forma integrada, né? Não é só, Deus está falando o seguinte, eu não estou trabalhando o jejum porque ele é espiritual. Eu estou trabalhando porque ele é fisiológico, porque ele é emocional, porque vocês precisam conectar essas três pontas da vida de vocês. Então, o que Deus me ensinou com tudo isso? Que eu não preciso jejuar porque é espiritual. E isso aqui me pega. Porque uma das grandes dificuldades que eu tinha para jejuar era de que eu falava assim, olha, eu preciso jejuar, a palavra de Deus diz que a gente tem que jejuar, a igreja manda a gente jejuar, mas é muito difícil, o corpo vai ter que ficar sem comer e tarará. Então, quando você entende, quando você muda o entendimento sobre o jejum, de que ele não é uma obrigação espiritual e da igreja, mas que ele é uma prática que o seu corpo já realiza,
você só precisa alinhar essa prática, você começa a viver de uma maneira mais leve, você consegue viver de uma maneira mais conectada e você começa a realizar uma vida jejuada. Então, eu precisei jejuar porque eu entendi que assim como eu leio a palavra, assim como eu converso orando com o Senhor, jejuar me coloca de forma fisiológica, emocional e espiritual conectada com o Senhor. O jejum é o que junta essas três pontas e conecta tudo isso com Deus. Então, quando a gente entende que jejum, na verdade, é voltar para as nossas raízes, é voltar lá da onde nós somos criados, de como o nosso corpo funciona no seu mais profundo, né? Assim, de como a nossa criação, a nossa base de vida, ela vem de uma vida jejuada, de uma vida mais contida. Nós conseguimos entender que isso é natural ao homem, nós conseguimos realizar com mais conexão ao Senhor. Nós deixamos alguns conceitos, algumas crenças travarem a nossa mente, nós deixamos de lado para poder viver de uma maneira mais real, mais palpável. Jejum é importante. Jejum é algo que nós devemos fazer tanto para benefício fisiológico, como para nos conectar ao Senhor. É isso que Deus está falando. Que vocês precisam realizar o jejum, para que a vida de vocês esteja conectada. Então agora, eu desejo que você pare de acreditar que é difícil jejuar. Pare de acreditar que é difícil ficar sem comer, que você não consegue, que o espírito, que o inimigo te atrapalha. Para de acreditar em tudo isso e começa a se conectar com a sua raiz, com o seu corpo, com a sua essência e caminhe com aquele que te criou, porque quando ele te pediu o jejum, quando ele te pediu para ler a palavra, né, quando ele pediu para orar, aqui não é no sentido de pedir, né, mas é uma ordenança, né, é porque ele sabe que isso é prática nossa. Nós temos, por essência, realizar isso. Não é algo difícil, não é algo instintivo, não é algo difícil, é algo instintivo, é algo que nós fazemos por natureza e nós conseguiremos entregar ao Senhor com graça, com honra, porque nós sabemos fazer isso. Então, que você consiga se livrar das amarras desse tempo, das amarras dessa vida de agora, que é uma vida confortável, com estoque de comida, com disponibilidade de opções, com variações, com demanda muito grande, e você começa a trazer assim, Senhor, eu calo essas vozes para ouvir a voz do Senhor através do jejum, para que o Senhor possa trazer sobre a sua vida mais clareza. O jejum, ele vai trazer para nós mais clareza. Jejum não muda Deus. Jejum muda o nosso coração alinhado ao Pai. Jejum nos coloca conectados àquilo que o Senhor tem para fazer, conectados com aquilo que o Senhor quer transmitir, com a mensagem que o Senhor quer passar. Jejum nos conecta emocionalmente, fisicamente e emocionalmente. Não é sobre Deus, é sobre nós. Deus já sabia de tudo que nós atravessaríamos. Deus já sabia que hoje nós teríamos uma variedade de alimentos tão grande que nós ficaríamos perdidos em qual escolher, porque nós estamos sobrecarregados. E quando nós entendemos que Deus já conhecia esse tempo que nós vivemos, e Ele falou assim, olha, volta para o jejum. O alerta de Deus sobre quando jejuardes é volta para aquele tempo do jejum, o tempo que o seu corpo parava e ouvia o que a gente tinha para falar, a mente, o coração, o espírito. Quando Jesus disse, quando jejuardes, ele estava dizendo, volta para aquele tempo. Para de viver no tempo do agora, para de viver sobre essa sobrecarga de alimentos que nós estamos vivendo agora e comece a se conectar com o Senhor.
É uma ordenança do Senhor para que nós possamos ter uma vida com mais clareza, com mais foco, com mais realização em Cristo Jesus. Assim como Cristo, no tempo dele, jejuava porque ele sabia o que ele estava passando, assim ele nos convida para que nós jejuemos para o tempo que nós estamos vivendo. Dizer não para a comida não é só a comida, não é só sobre o comer, é sobre domínio próprio, é sobre viver dependente daquilo que o Senhor fará, é sobre provisão diária do Senhor. Aquele tempo, é engraçado pensar que no tempo da caça, eles viviam debaixo da dependência do Senhor, né? Porque eles dependiam de quando haveria caça ou não. Então, assim como o povo também tinha o alimento no deserto, quando Deus mandava ali o maná, e eles viveram também a dependência do Senhor, nós precisamos viver hoje a dependência do Senhor. Dependência completa. Não é dependência, eu dependo do Senhor, e a gente fica imaginando 1 milhão de coisas. Deus está falando sobre dependência no simples. Se alimentar é simples. Então, se depender do Senhor também tem que ser no simples. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e jejuamos, nós entendemos e aprendemos sobre obediência, sobre dependência. Agora eu quero orar por você, para que Deus traga sobre a sua vida o entendimento que Ele trouxe sobre essa palavra e que Ele esclareça ao seu coração a importância de depender do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós clamamos agora neste momento que o Senhor se faça presente e revele sobre esta palavra o que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Senhor, que o Senhor chegue a cada coração aqui, que assista esse vídeo, que essa mensagem seja uma mensagem propagada do Senhor e que o Senhor traga a vivência, a experiência do jejum de forma real, de forma intensa, uma entrega na soberania e na dependência do Senhor. É o que pedimos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo.